Leitura Bíblica Diária, dia 17 de janeiro. Jó, capítulo 5. Elifaz exorta Jó a que busque a Deus. Chama agora a alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados as portas, e não há quem os livre. A sua messia devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas, quanto a mim, eu buscaria Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite, as apalpa delas. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Jó, capítulo 6. Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu e disse: Ó, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que me prolongue a vida? É porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo auxílio eficaz? Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão,
ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem e em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado e, chegando ali, se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu, dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes? Ou livrai-me das mãos do opressor? Ou redimi-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei, e dai-me a entenderem que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançais sorte sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Volta, sim, que a minha causa é justa. Há, porventura, iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Jó, capítulo 7. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gritada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á minha cama, meu leito aliviará minha ânsia? Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidades são os meus dias. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá.